Eu também. Eu também quero me derramar de todo o meu coração, nos braços do Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, flui em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, flui em mim. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, sede da sabedoria, Rogai por nós. Santa Teresa de Ávila, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não podem se sentar. Mais uma vez, uma boa tarde. Eu sou o Padre Tiago Azevedo, para quem não me conhece. Eu estou há alguns meses como vigário episcopal na área da educação. A gente já teve a oportunidade de estar em outros momentos juntos, sobretudo lá no iníciozinho do ano, como esse ano voou, na verdade, em fevereiro, com aquele simpósio lá no Diocesano de Educação, onde a gente pôde experimentar, vislumbrar um pouco as perspectivas para esse ano. E aí, nesses meses, o Padre Wagner tem feito essa caminhada. Vez ou outra eu consigo vir aqui, estar com vocês também. E aí, esse mês, de modo especial, a gente não quis fazer um momento tão de formação acadêmica ou intelectual. Não deixa de, óbvio, ser um momento de formação, mas nesse mês de julho, quem já está de férias aí, já está de recesso da escola, tá vendo? Ih, tem gente que está falando sobre o nome ainda, né? Então, esse mês dá uma aliviada um pouquinho por causa do recesso. Quem não está daqui a pouco vai estar também. E aí a gente preferiu nesse mês de julho dar uma ênfase mais espiritual, um momento também de rezarmos um pouco, de escutarmos reflexões espirituais e aí, sobretudo, de termos um momento de renovação espiritual também. Tem um ditado que diz que ninguém dá aquilo que não tem. Diferente de um professor de química, eu sei que alguns têm outras áreas também onde atuam, mas diferente de uma matéria acadêmica, o ensino religioso, ele traz consigo, e por aqui eu queria começar, ele traz consigo também um caráter testemunhal. Não é algo que eu possa saber somente, é claro que eu preciso entender e compreender, mas não é algo somente de entender e de transmitir. O professor de ensino religioso tem um passo entre o entender e o transmitir, que é sobretudo o viver, o testemunhar. E é por aqui que eu queria começar com vocês também. A dinâmica do ensino religioso na vida de cada um de vocês, isso não sou eu que estou dizendo, isso é a igreja quem diz. Quando lá na Gravíssimo Educações ela fala um pouco sobre o ensino religioso, ela fala desta dinâmica. O professor do ensino religioso, a escola católica, ela inclui também o caráter testemunhal. Então, sobretudo, o que nós queremos
nesse dia de retiro espiritual, é retomar aquele primeiro amor, aquele primeiro momento, aquele chamado de Deus às vossas vidas, para que vocês pudessem ser testemunhas dele. O chamado, o mandato apostólico que um dia o Senhor deu aos apóstolos, de algum modo Ele deu também a cada um de vocês na missão que vocês exercem. Seja na rede pública, seja na rede privada, quando vocês entram numa sala de aula para transmitir um conhecimento religioso, de algum modo o aluno, a aluna olha para você e vê em você alguém, ao menos se espera, que vive aquilo que está transmitindo, que vive aquilo que está ensinando. O meu professor, a minha professora de ensino religioso, se supõe, se espera, no mínimo, que seja alguém religioso também. Ora, não é uma dinâmica exterior, extrínseca a vocês, não, muito pelo contrário, é uma dinâmica interior e intrínseca. Então, se a gente pudesse dizer o que a gente espera desse dia de retiro espiritual, o que nós estamos tentando fazer com esse dia de retiro espiritual, como uma dinâmica de uma imagem bem simples, aquela brasa que está ali, de repente você vem, sopra naquela brasa e ela volta a encandecer e ter fogo. É o que nós queremos com cada um de vocês também. A gente sabe da batalha, da luta de vocês às vezes. Eu já tive oportunidade de estar em alguns colégios, de alguns que aqui estão, ou estar reunido com alguns que aqui estão, e ouvir um pouco a partilha de vocês sobre as lutas, os desafios de vocês. A gente sabe que não é fácil o que vocês fazem, o que vocês passam, o que vocês vivem, mas sobretudo o caráter testemunhal. Testemunhem aquilo que vocês ensinam. Tem uma oração, isso vale, é claro, para todo mundo, mas tem uma oração, eu estava agora há pouco vendo, quando o padre é ordenado, quando o diácono é ordenado, o bispo entrega a ele uma Bíblia, o Evangelho, diz assim: ensina aquilo que leres e procura realizar aquilo que ensinares. Quem quiser, anota isso. Ensina aquilo que leres e procura praticar o que ensinares. Isso vale para o diácono, para o padre, mas isso vale para você. Ensina aquilo que leres e procura praticar o que ensinares. Em suma, o que é isso? Testemunho. Diferente dos professores de outras disciplinas, e aqui eu quero, talvez numa imagem mais ilustrativa, dizer, o professor de química está ali, está transmitindo e tal, mas a partir do momento em que ele fechou a porta e saiu, ele pode fechar o livro de química, botar embaixo do braço e o conteúdo vai permanecer no livro de química dele. Deu para entender? Não deixa de estar na cabeça dele pelo conhecimento que ele tem, mas o conteúdo de química vai ficar dentro do livro, embaixo do braço. O professor de ensino religioso não tem esse direito. O professor de ensino religioso, quando fecha o livro, quando sai da sala, ele continua carregando todo aquele conteúdo dentro dele, no coração, e continua testemunhando esse conteúdo na sua vida, no seu cotidiano, vida afora. Que esse primeiro ponto possa tocar os corações de cada um de vocês e pensar, fica como uma reflexão mesmo sobre essa frase que eu acabei de dizer. Depois, num momento de deserto, num momento de silêncio, num momento de reflexão, questione-se se você tem feito isso. Ensina o que leres e procura realizar o que ensinares. Será que eu tenho feito isso? Será que o meu ensino religioso que eu tenho ensinado lá na minha sala para os meus alunos é algo que eu li ou é algo que eu inventei? E num segundo momento também, será que eu tenho vivido aquilo que tenho ensinado
Ou será que tem sido uma disparidade entre aquilo que eu ensino e aquilo que eu vivo? Isso, é claro que eu estou sendo bem enfático no ensino religioso, mas isso vale para qualquer pessoa que esteja interessada no mundo da educação. A educação enquanto, para nós que estamos aqui, a educação católica, e aí independente de onde você está, seja num colégio de ensino religioso, confessional, mas também seja num colégio laico, o seu testemunho de vida como professor católico é capaz de tocar e de transformar vidas. Padre Wagner, ao rezar, ao preparar esse dia de retiro, além das duas reflexões que já foram feitas pela manhã, ele me pediu que nessa tarde partilhasse um pouco com vocês, quem quiser anotar a passagem bíblica, ou para ver agora, ou depois para refleti-la com calma. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9. 1 Pedro 5, 9. Primeira Pedro 5, 9. Ok? Encontrou? Padre, qual é o nome do senhor? Que eu não sei. Padre Tiago Azevedo, isso, com TH, Tiago Azevedo. Depois ele edita o vídeo aqui, né? Muito bem. 1 Pedro 5, 9. Eu vou começar a ler um pouquinho antes do versículo 9, tá bem? Eu vou começar no versículo 6, o início desse parágrafo, o início dessa parte. Diz assim, primeira carta de São Pedro, capítulo 5, pegando aí a partir do versículo 6, mas o centro da nossa reflexão é o versículo 9. Diz assim: humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois Ele é quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. E o versículo 9: resistirem firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Rodrigo. Forte essa palavra, não? Forte essa exortação de São Pedro, o nosso primeiro Papa, e a gente aqui está falando das cartas católicas, finalzinho da Bíblia já, as cartas católicas, o testemunho de Pedro aos cristãos. A gente aqui está falando do primeiro século da era cristã. O que está acontecendo nessa época? Perseguição. Era fácil não, é vida de perseguição, vida de provação. E São Pedro aqui, obviamente que ele fala numa linguagem espiritual, de uma perseguição espiritual, de uma provação espiritual, mas ele está falando também, meus irmãos e minhas irmãs, de vida real. Ele está falando de uma, e aqui é preciso ter essa visão espiritual. Nós não somos pessoas mundanas que tentam explicar ou que encontram a explicação de tudo aqui, nessa imanência e nesse mundo. É preciso ter uma visão espiritual, que existe uma batalha espiritual também. E é isso que São Pedro está falando aqui.
Ele está falando de uma realidade que eles estão vivendo ali, de perseguição, de provação, de tribulação, mas ele está falando também de algo que é espiritual. Ainda que ele esteja aqui se referindo de certo modo ao Império Romano que perseguia e que dizimava, ele está falando também do adversário, o diabo que rodeia como um leão a rugir. Então entenda, e isso vale para você, na sua vida acadêmica, na sua vida de docência, entenda que tudo é o mundo real e o mundo espiritual. Padre, está difícil, isso, aquilo. Busque entender isso. Nós não somos pessoas, entenda bem o que eu vou dizer agora. Nós não somos pessoas que podemos olhar somente aqui, olha aqui, entenda isso, somente a esta altura. Existem momentos da vida que nós precisamos erguer o nosso olhar. Ter um olhar espiritual é voltar o olhar não somente ao redor, mas voltar o olhar além. Entender que a explicação de muitas coisas não está aqui, não será possível encontrar aqui. Muito pelo contrário, será preciso, muitas das vezes, quando nós não encontrarmos a explicação de certas e determinadas coisas que estamos vivendo, será preciso erguer o olhar aos céus e falar com Deus e dizer a Deus: Senhor, mas por que isso? Por que essa tribulação? Por que essa provação? Por que essa perseguição? Nem tudo nós encontraremos a explicação aqui. Nem todas as respostas que nós precisamos estarão aqui. Então, primeiro ponto que eu quero dizer, e se você quiser anotar, que anote, tenha uma visão espiritual do mundo. Nós vivemos cheios de pessoas vazias de sentido, porque não conseguem uma resposta aqui. Procura aqui, procura ali, procura lá, e não encontra a resposta. Quando na realidade, e aí volta um pouco à visão que eu já coloquei, pessoas que só procuram respostas aqui, mas são incapazes de elevar o olhar e buscar uma resposta aqui. Tenha visão espiritual. Não perca visão espiritual. Não se entenda somente como profissional. Você é servo. Antes de ser um profissional do Estado, antes de ser um profissional da sua escola, você é servo de Jesus Cristo. Repare que era assim que os apóstolos se identificavam. Eles não diziam, eles até poderiam dizer: eu sou Pedro, Paulo, enfim. Paulo dizia, eu. Veja que Paulo, antes da conversão, ele fala assim: eu, judeu, eu, discípulo de Gamaliel. Agora, no final das cartas de Paulo, nós vemos assim: eu, servo de Jesus Cristo. Era assim que ele se apresentava. E bastava esta identificação para ele. O crachá dele, se fosse hoje, estaria Paulo, servo de Jesus Cristo, e acabou. Essa era a posição dele. Essa era a missão dele. Então se entenda você também, não somente como profissional, não somente como professor. Você é servo. Servo de Jesus Cristo. E isto ter visão espiritual da sua missão como professor. Porque se você perde isso, meu querido, minha querida, você se igualou a todos os outros professores. O seu diferencial é que você tem visão espiritual das coisas. O seu diferencial é que você tem uma missão que não encontra todas as respostas aqui. O seu diferencial é esse. Se você perde isso, você perde o seu diferencial e se torna só mais um professor. Com todo respeito, mas só mais um professor. Você não é só mais um professor. Você é professor de ensino religioso. Isso não, você não pode jamais perder. Agora, Pedro começa dizendo: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Quem aí nunca passou por uma humilhação, né?
Quem aí nunca passou por um momento de que às vezes você não tem nem forças para responder, não é verdade? Situações às vezes que a gente só sabe silenciar e baixar a cabeça. Quem de nós nunca passou por isso? Agora, Pedro dá uma explicação aqui. Humilhai-vos. Não é um humilhai-vos sem sentido. Pedro aqui não está falando humilhai-vos e fica aí quietinho e calado. Não. Humilhai-vos para que na hora oportuna ele vos exalte. A humilhação do cristão nunca é sem sentido. Entenda bem isso. Só existem dois caminhos para que o cristão cresça. Um é o passivo e o outro é o ativo. Humilhação e humildade. Entenda isso. Humildade é quando você, de modo ativo, se abre a esse crescimento que Deus pode te oferecer. Então, eu preciso ser humilde, eu preciso silenciar, eu preciso entender que isso é só uma fase. Isso é humildade. O outro caminho é o caminho que a gente não busca, mas recebe. É o caminho da humilhação. É o caminho onde muitas vezes, entenda que Deus permite certas humilhações para que a gente possa crescer. É o caminho passivo. Eu não quero, mas veio, agora eu tenho que aceitar. Humilhai-vos. Dois caminhos, guarde isso: humildade e humilhação. Entenda, isso é uma bifurcação no meio do caminho. Não tem como fugir dos dois. Guarde isso para a sua vida, o resto da sua vida. Não dá para fugir dos dois. Se você fugir de um, você cai no outro. E na maioria das vezes, vamos ser sinceros, na maioria das vezes a gente não quer ser humilde, a gente acaba sendo humilhado. Este é o caminho do crescimento espiritual. Ou eu busco a humildade, ou eu espero a humilhação. Mas a humilhação do cristão nunca será o fim. A humilhação do cristão, se ele assumir aquilo, é impossível aqui não lembrar a parábola do filho pródigo. Quando aquele filho tão amado, tão ingrato também, se vê numa pobreza extrema, cuidando dos porcos e querendo comer a comida dos porcos. Mas o Evangelho diz, Lucas 15, que nem isso lhe davam. Veja o nível da humilhação. E ele volta. Entende aquela humilhação? Humilhai-vos para que na hora oportuna o Senhor vos exalte. Se meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Vamos fazer festa. Deus o exaltou, porque ele aceitou a humilhação. Vale isso para uma reflexão espiritual. Qual é a humilhação, talvez a tribulação que hoje você tem enfrentado aí, lá na tua missão, lá na tua escola, na sua batalha? Aceitai, para que na hora oportuna ele vos exalte. Vai vir. Espere, há de vir. Há de vir. Nós somos homens e mulheres de fé. Se nós não entendermos isso, de que valerá tanta humilhação e tanto sofrimento? Olha, é melhor cair fora. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele é quem cuida de vós. Vou dar um testemunho aqui, sabe? Para quem me conhece há um tempo atrás, viu que eu não falo assim, meu rosto não é tão feio assim. Há um mês atrás, né, dia 8 de junho, eu estava na paróquia, na correria, alucinante assim, né? Esse início de ano para mim foi alucinante, porque juntou paróquia, que já não é fácil,
juntou o vicariado desde outubro do ano passado e eu estava na fase final do mestrado também. Então, assim, eu estava num ritmo alucinante mesmo. Frenético, olha aí, pois é. Frenético. E aí, de repente, no dia 8 de junho, Deus me deu um stop, sabe? Eu tive uma paralisia facial, por isso que meu rosto ainda está meio assim, sabe? Tá melhor, tá pior, entendeu? Tá melhorando. E aí, eu estou fazendo foto, fazendo fisioterapia, enfim, é uns 2, 3 meses para voltar 100% ao normal aí. Mas eu tomo posse dessa palavra hoje. Veja isso. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele é quem cuida de vós, sabe? Às vezes a gente entenda isso para você também. Agora, um testemunho, mas que se torna partilha também. Pare de cuidar das coisas de Deus como se elas fossem só suas. Deixe de cuidar das coisas de Deus tentando dizer tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. Não! Pegue, cuide, faça o que puder, depois vá diante do sacrário e diga assim: é teu, Senhor, eu fiz o que deu. É teu, agora toma conta, porque não é meu, sabe? Nada é meu, a paróquia não é minha, e eu tenho aprendido isso. A paróquia não é minha, o vicariato não é meu, nada é meu, é tudo dele. Se você entender que tudo é seu, você vai se lascar e ficar com a cara torta, igual eu. Entenda que nada é teu, tudo é dele. E nisso, às vezes, o pessoal que tem um testemunho, às vezes, o pessoal até da renovação, eles têm muito isso, quando são conscientes, rezam pelas pessoas, fazem tudo. E aí depois eles vão lá diante do Santíssimo e começam assim: Senhor, recebe, tudo teu. É isso que às vezes nós precisamos fazer mais. Tem uma frase, me corrijam se eu estiver errado, acho que é Santo Inácio de Loyola: trabalhe como se tudo dependesse de você, confie como se tudo dependesse de Deus. É isso. A gente faz o contrário, repara. Às vezes, na verdade, a gente confia mais na gente. Eu embaixo, eu sou bom, eu vou fazer tudo, vai dar tudo certo. Confia de você. E às vezes, aí quando a gente vê que a coisa está feia, eu fiz o que deu, agora Deus faz o resto, né? Aí deixa o trabalho para Deus. A confiança em ti e o trabalho para Deus. É o contrário. O trabalho é nosso, mas a confiança é nele. Lançai sobre ele as vossas preocupações. Sabe, terminou lá o expediente na escola. Quem é de escola católica, graças a Deus, tem esse privilégio de ter lá uma capela, um oratório, sabe? Terminou. Hoje esse dia foi difícil. Essas crianças hoje me mataram, esses adolescentes que jogam. Acabaram comigo. Vai lá e faça isso. Lançai sobre ele as vossas preocupações. Aquele aluno, aquela nota, aquela preocupação, leva para casa não. Faça isso não. Lança sobre ele. Quem não é de escola católica, passa na paróquia, fica na rua, ou no caminho de casa, passa lá. Faz isso mesmo, sabe? É um exercício espiritual para nós. Lança sobre ele as tuas preocupações. Aprenda a fazer isso, porque e aí mais uma vez eu digo, é um testemunho meu. Depois de 6 anos de padre, eu acho que agora eu estou aprendendo essa lição. Lança sobre ele. Senhor, eu fiz tudo que deu, mas agora é teu. Agora o Senhor continua. Guarda essa frase, depois me corrijam se eu estiver errado. Pode ser de Santo Inácio, mas pode ser de outro que eu não estou aqui guardando. Trabalhe como se tudo dependesse de você. Confie como se tudo dependesse de Deus. Bota aí entre aspas Santo Inácio de Loyola, que pode ser. É dele? Acertei? Sim. Então tá bom, tá vendo? Depois está pouco, mas a cabeça está boa. E aí, continuando: sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Ele está rodando, entende? Às vezes,
E aqui eu volto àquilo que eu disse. Tem um livro, eu não li esse livro não, mas a menina que trabalha lá em casa estava com esse livro e eu peguei esses dias e folheei. Acho que até do padre Reginaldo Manzotti, Batalha Espiritual da História. E ele fala exatamente disso. Como hoje, em nosso mundo, o inimigo se reveste de outros nomes, de outras coisas e de outras situações. Porque, veja bem, se o capetão aparecesse como ele é, quem é aquele, na verdade? É exatamente isso. Mas nós vivemos constantemente em uma batalha espiritual. É preciso compreender isso. O mundo em que você vive, e aí, veja bem, onde você estiver, dentro de escola católica, tem batalha espiritual também. Nossa, só tem. Dentro de escola laica, Tem. eu não sei se tem mais ou menos. Tudo. Onde nós estivermos, é terreno de batalha espiritual. Agora, se nós entendemos o que está acontecendo, é porque fulano é chato, está acontecendo porque fulano isso. Existe uma batalha. A própria palavra, não é verdade? Vocês sabem disso? A própria palavra diabo, lá do grego, diabolos, né? Significa o que? O divisor. Mas por que está tão dividido? Por que os professores não se falam? Por que está tão dividido? Existe uma batalha espiritual ali. E se está dividido, é porque muito possivelmente o inimigo tem vencido. Quando ele consegue dividir, quando ele consegue plantar ali naquele meio a cisânia, ele está vencendo. Então pensa sobre isso. Ah, padre, lá onde eu trabalho está uma brigalhada, está um clima chato ali, padre. Clima pesado, né? Está um clima pesado. Por que está assim? Será que não é exatamente esse versículo aqui? O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir. Agora repare uma coisa. Aqui diz que ele rodeia como um leão a rugir. Ele não invadiu. Tem uma outra passagem, Santo Agostinho, que diz isso, na verdade, que Satanás é como um cão raivoso, latindo, babando, salivando, assim, doido para morder, mas amarrado. Quando você se aproxima da mãozinha, ele... Às vezes é isso. Mas por que está assim? Será que em algum momento alguém não abriu a porta? Será que em algum momento alguém não soltou a corrente? Às vezes, sem perceber, nós damos brechas para que o inimigo possa atacar. Porém, e aí nós chegamos ao versículo 9. No finalzinho, tá bom? Versículo 9. Resistir-lhe firmes na fé. Forte isso. Certos de que iguais sofrimentos atingem os vossos irmãos pelo mundo afora também. Resistirem firmes na fé. E aqui eu volto àquilo que eu disse. Firme na fé é aquele que se enche da fé. É aquele que se abastece da fé. Esses dias eu li uma frase que dizia assim: você nunca é tão forte do que quando está de joelhos. Já ouviram isso? Você nunca é tão forte do que quando está de joelhos. Ser firme na fé é se reconhecer fraco diante de Deus. Porque quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. É na minha fraqueza que a força de Deus se manifesta. Resistir firmes na fé, estar firme na fé, aquele que se reconhece fraco diante de Deus. É diante das tuas tribulações, diante das tuas lutas, você dizer a Deus isso: Senhor, eu não aguento mais. Mas não no sentido de murmuração, isso é outra coisa. Mas, Senhor, eu não aguento mais. Sem ti eu não vou. Sem ti eu não consigo.
sentir, eu não dou um passo a mais. Resistir firme na fé é isso. Firme na fé é aquele que se reconhece fraco diante de Deus, para que Deus o levante, para que Deus o fortaleça. Agora veja, e aí o finalzinho desse trecho que nós lemos, final do versículo 9, quando São Pedro diz assim: veja que os teus sofrimentos, deixa eu retomar aqui, veja que certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Mas por que Pedro está falando disso? Não sei se você já teve essa experiência. Repara só, guarda isso. Aquela experiência de você chegar para uma pessoa e abrir o teu coração, sabe? Diz assim: olha, não está dando, está difícil, não sei o quê. E aí, não sei se você já teve a experiência de você abre o coração, fala do teu sofrimento, fala da tua luta, da tua tribulação, e a pessoa diz assim: ó, mas eu conheço alguém que está numa situação pior que a sua. Já passou por isso? Aí você vai: calma, mas eu estou falando do meu, agora é o meu, depois a gente fala do outro. Dá vontade de fazer isso, né? Ah não, deixa do outro para lá, agora é o meu. Foi isso que Pedro fez. Pedro fala: olha, cuidado, sede sóbrios, firme na fé, mas esteja certo que o seu sofrimento é o sofrimento do teu irmão também. Por que Pedro está falando isso? Poxa, Pedro podia dizer assim, ó, podia terminar assim, ó, eu estou contigo, hein? Ele podia falar, né? Tipo assim, palavra de força, fortaleza, até me sinto melhor, né? Não, mas ele vai dizer: o teu sofrimento é dos teus irmãos também. O que Pedro está dizendo para nós nesse sentido? E eu quero partilhar com você isso. Você não é o centro do mundo. O seu sofrimento não é o maior do mundo. Você não é o único que está passando por isso. Entenda que o mundo nem começa e nem termina em você. O que Pedro está dizendo é que naquele momento, lá no primeiro século, não era ele que estava sendo perseguido somente, não era aquela comunidade que ia ler essa carta, não. Ele está dizendo assim: meu amigo, minha amiga, irmão, olha, está todo mundo no mesmo barco, hein? Está todo mundo sofrendo. Herodes, o imperador aí, não quer um ou dois, não, ele quer todos. Quanto mais ele puder matar, melhor. Não é verdade? Você vê que quando, passagem de 2 domingos atrás, na solenidade de São Pedro e São Paulo, Herodes, mandou matar Tiago, e vendo que isso agradava aos judeus, manda prender Pedro também. Ou seja, está todo mundo no mesmo barco. E depois Pedro também, não é verdade? Também será martirizado. Mais à frente, mas será naquele dia um anjo libertou ele. Primeira leitura, o anjo, a igreja orou e o anjo libertou Pedro, mas depois a gente sabe o fim, não é verdade? Então, ou seja, o seu sofrimento não é o maior do mundo, sabe? E aí mais um testemunho, está vendo quase testemunho aqui, só Jesus na causa. Eu fiquei lá 4 dias no CTI, né? Não era tão assim, mas eles achavam que estava tendo um AVC, enfim. E assim, gente, CTI, quem já teve experiência de ficar em CTI aqui? Levanta a mão. Eu nunca tinha tido essa experiência. Apesar de tu também novo, mas aqui também está lascado também, né? Ah, foi visitar. Ah, profissional. Experiência. Pois é, não deixa de ser uma experiência. Mas assim, quando você está no CTI, não há quem está acordado, porque quem está dopado, pelo menos não está vendo nada. Mas quem está acordado no CTI, olha para o seu, sabe, estou mal, estou lá. Eu fiquei ruim no final de semana de Pentecostes, imagina isso, né? Tinha vigília de Pentecostes, tinha crise, tinha tudo na paróquia e eu lá internado. Sofrendo horrores, né? Mas eu olhava assim, a senhorinha do lado, com aquele negócio assim, né? Eu falei assim: ah, meu Deus do céu, meu sofrimento não é nada aqui, né? Não é nada perto disso. Às vezes, está difícil, está sofrendo, está na batalha, mas é preciso olhar para o lado e ver que o sofrimento do outro é maior que o teu, ou
Às vezes não é maior, não, é igual ao teu. Mas a gente dizia assim, ó, estou sofrendo, tu está sofrendo, mas a gente está junto aqui. Sabe? A minha fraqueza se une à tua fraqueza, para que com Cristo nós sejamos mais fortes. O que Pedro está dizendo aqui é, desculpa a sinceridade, deixa de ser egoísta, para de olhar só para você, para de achar que você é o mundo, para de achar que você é o centro do mundo, que não é. Resistir firmes na fé. Outros irmãos estão no teu sofrimento também. Pega essa passagem depois, eu falei versículo 9, que foi o que o Padre Wagner me deu para refletir, mas pega no versículo 6 ao 9 depois, e faz uma profunda reflexão sobre isso, sobre a tua batalha, sobre a tua luta, sobre o teu sofrimento, sobre as tribulações, as perseguições, as batalhas que você tem tido. Traz isso para a sua vida espiritual. E veja, e aí eu volto lá no início quando eu falei, este final de semana não é só conteúdo acadêmico não, para você refletir, não. A diferença de retiro e palestra é que na palestra você pega e reflete. No retiro você pega, reflete e reza com essa palavra. Transforma essa palavra hoje em oração na tua vida. Transforma isso hoje em alimento espiritual para a tua missão. Guardando aquilo que eu disse. Você não é um profissional, não. Você é um servo. Entenda. Se entenda como servo de Jesus Cristo. Se entenda isso não somente como profissão, mas como missão. Essa é a minha missão. Ser professor, seja de ensino religioso ou não, onde eu estiver, esta é a minha missão. Eu sou servo de Jesus Cristo e devo testemunhá-lo onde eu estiver. Amém? Amém. Assim mesmo como você está, fecha um pouquinho os teus olhos. E a partir dessa palavra que nós hoje meditamos, transforma essa palavra hoje em oração. Deixa hoje que essa palavra seja fecundada no teu coração. Deixa hoje que essa palavra possa se transformar em vida na tua vida. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós hoje te pedimos que essa palavra de Pedro, que é a tua palavra, possa hoje ser semeada em nossos corações, no coração de cada irmão, de cada irmã, que veio participar desse retiro, nesse dia. Te pedimos que hoje essa palavra possa ser verdadeiramente alimento espiritual para nós. Pedimos que hoje sejamos renovados na missão de ensinar, de educar, mas na missão de evangelizar, de testemunhar o teu amor e a tua presença onde estivermos. Renova hoje a nossa vida, faz-nos hoje verdadeiros servos teus. Nós não somos somente profissionais, nós somos servos teus, Senhor. Que nada e ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma situação nos faça esquecer dessa verdade. Nós somos teus servos. E em meio aos sofrimentos, às perseguições, às tribulações, nós permaneceremos firmes na fé. Nada e ninguém poderá nos abalar, porque muito maior é o teu amor e a tua presença em nossas vidas. Nós fomos chamados por ti, Jesus, por ti. Somos teus servos. Todos joelhos